Boa tarde, pessoal. Eu estarei apresentando uma pequena videoaula para vocês, basicamente para dar uma instrução para a próxima aula nossa da quarta-feira, do dia 1º, sobre glicólise. Glicólise, ele lembra a quebra do doce, a quebra do açúcar, tá? Então, inicialmente, aqui nós temos grandes carboidratos, representados aqui por polissacarídeos, que vão ser degradados aí pelas enzimas digestivas em pequenos disacarídeos e, finalmente, num monossacarídeo, que é a glicose, que nós falaremos hoje. Bom, primeiramente, como que a glicose ela entra na célula? Ela vai entrar via um transporte facilitado, tá? Via uma transporte de difusão facilitada. Existe um receptor, ela fica no estado inicial e depois ocorre uma mudança de conformação desse receptor para que a glicose possa entrar na célula. Existem os receptores que transportam glicose, eles são chamados de GLUT. Conforme o tipo de órgão, esse GLUT vai ter um nome diferente. Então, por exemplo, GLUT1 para eritrócitos, GLUT2 é o que nós vamos falar bastante, que é fígado, rins e células do pâncreas, tá? O GLUT2 ele merece uma atenção especial porque ele transporta a glicose tanto de dentro da célula para o sangue quanto o contrário, tá? Do sangue para a célula, da célula para o sangue. Então, dos que nós vamos falar mais. E outros tipos de receptores presentes em locais diferentes do organismo. Bom, quais são os destinos da glicose, pessoal? Inicialmente, ela pode ser usada como componente, né, de matriz extracelular, parede celular, ela é um componente estrutural. Uma componente de armazenamento, ou seja, a glicose, ela pode constituir glicogênio, amido, a sacarose, que são fontes de armazenamento aí. Pode ser formada ribose 5-fosfato, que é um precursor da síntese de ácidos nucleicos. E aqui que basicamente toda a nossa aula de hoje, ela pode ser oxidada, no caso, na presença de oxigênio, para formar o piruvato, para gerar a energia que nós precisamos. Então, nesta aula, nós vamos focar principalmente na oxidação da glicólise, tá? Então, como eu disse anteriormente, glicólise, glise, quebra do doce. Você tem que lembrar que essa parte, o metabolismo todo da glicose, até chegar em piruvato, que nós vamos chegar hoje, ela tem duas fases principais. Uma fase que nós chamamos de preparatória, também chamada de fase de investimento de energia, onde você tem investimento de 2 moléculas de ATP. E uma segunda fase chamada de pagamento, onde vai ser produção de energia. Nós vamos ter um saldo líquido aí de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose empregada. Então aqui eu vou falar bem rapidamente das etapas, tá? Nós vamos ver isso mais detalhadamente na aula de quarta-feira. Então aqui nós temos 5 etapas, que é da fase de preparatória, com consumo de 2 ATPs. Não vou falar agora de cada etapa, só mostrando que são 5. Nós partimos da da glicose e vamos chegar lá em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona, fosfato, com o consumo de 2 ATPs. Na fase de pagamento, começando aqui pela gliceraldeído 3-fosfato, nós vamos ter mais 5 etapas até chegar em piruvato. Tá? Percebe que são 2 moléculas, vamos entender o porquê. Uma glicose sendo convertida aqui em 2 piruvato. Mas aqui tem-se a formação de 4 ATPs. Só que como já foram gastos 2 ATPs na fase preparatória, a gente tem um lucro líquido de 2 ATPs e aqui vai ter um 2 NADH, que foram utilizados aqui como transportadores também. Então, vamos lembrar, nós estamos falando de uma glicólise aeróbia, presença de oxigênio. Então, a gente tem fase de investimento, a entrada de 2 ATPs e a fase de pagamento aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui a produção de 4 ATP, só que a gente tem que pagar o que já foi gasto. Por isso que sobra um saldo aqui de 2 ATPs, 2 NAD, 2 moléculas de piruvato por molécula de glicose. Falando rapidamente, não vou entrar em mecanismo aqui, vamos ver mais detalhadamente depois. Primeira etapa, fosforilação da glicose. Então, nós temos a fosfatação da posição 6 pela hexocinase. Ela catalisa, então, a transferência do ATP para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Aqui com nível de energia baixo, portanto, uma reação espontânea, né? Uma reação que favorece, foi bem favorecida. E aqui também é um ponto regulatório, como eu vou falar mais à frente. A segunda fase, conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Aqui tem uma isomerização de um anel de 6 membros para um anel de 5 membros. Então, você tem a conversão
de uma piranose numa furanose, que é uma frutose. A terceira é fosforilação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, já tem a posição 6 fosforilada e agora a posição 1 também será fosforilada pela fosfofrutossinase 1, que é PFK1. Essa é uma das enzimas mais importantes porque é o principal ponto de regulação da glicólise. Então, ela vai catalisar a transferência partindo do ATP, que vai restar na forma de ADP, um fosfato daqui transfere para a posição 1, originando então frutose 1,6-bifosfato, sendo um processo também de energia baixa. A quarta etapa, catalisada por uma aldolase, nós temos a conversão de frutose 1,6-bifosfato em dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Então, desta forma, nós temos a clivagem de uma unidade de 6 carbonos em outras 2 unidades de 3 carbonos. Porém, para a próxima etapa, tem que haver a conversão de dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, porque só ele que vai entrar na outra etapa, que é a fase de pagamento. Então, uma única triose vai ser utilizada nos passos subsequentes. Por isso que nós temos uma fase de isomerização de dihidroxiacetona fosfato sendo convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Só para ilustrar, então, nós temos uma estrutura de 6 carbonos sendo convertida numa estrutura de 2 estruturas de 3, e sendo que a dihidroxiacetona fosfato ela vai ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato pela ação da triose fosfato isomerase. Bom, entrando agora nas reações da fase de pagamento, o que nós temos agora? Partindo do gliceraldeído 3-fosfato, a primeira etapa é a formação de um 3-bifosfoglicerato. Vocês observem que tem a fosfatação dessa unidade do aldeído, formando esse componente acilfosfato, que é altamente reativo. Tá? Quem catalisa essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Na outra etapa, nós temos a transferência do fosfato de um 3-bifosfoglicerato para o ADP, formando então o 3-fosfoglicerato. Tá? Nessa forma, o que aconteceu? Teve uma fosforilação do ADP. Nesse caso aqui, formou uma molécula de ATP, sendo um processo favorável com menos 18 kJ. Na oitava etapa, a conversão de 3-fosfoglicerato do 2-fosfoglicerato por uma fosfoglicerato mutase, onde eu tenho a transferência aqui do fosfato da posição 3 para a posição 2. Na nona etapa, uma desidratação pela enolase, então perco uma molécula de água e formo esse componente fosfenalpiruvato, também bastante reativo nesse caso, tá, pessoal? E aqui a última etapa, que é a transferência do grupo fosforil do fosfenolpiruvato para o ADP. Então, nesse caso, eu vou formar uma nova molécula de ATP aqui novamente, também resultando o que nós chamamos de piruvato, que é o componente aí final dessa rota da glicólise. Esse piruvato, ele está na forma, aqui uma forma enólica, quando você tem uma dupla e uma função álcool. Ou se ele perder esse hidrogênio, isso aqui forma uma dupla e esse outro hidrogênio vem para o CH2 formando CH3. Isso aqui é a forma cetônica, tá? Que é a mais favorecida nesse caso. É um processo também favorecido, com uma energia aqui de menos 31 kJ, uma reação exergônica. Então, o balanço final que nós temos, somando aqui a fase de investimento e pagamento, vai ser esse saldo aqui. Nós temos uma glicose formando 2 piruvatos, 2 ADPs, 2 ATP, 2 NAD+, 2 NADH. Então, lembrando que esse 2 ATP vem, se nós fizermos a conta aqui, dos 4 que foram gerados na segunda etapa, mas os 2 que foram gastos na primeira, dá esse saldo, então, de 2 ATP. Bom, mas aí qual que é o destino desse piruvato? Tá? Em condições aeróbias, é o que nós vamos continuando mais para frente. Ele vai se convertir em acetil-CoA, entrar no ciclo do ciclo de ácido cítrico ou de Krebs, para gerar CO2 e água e ATP. Tá? Porém, nós podemos ter ainda condições chamadas de anaeróbias. Tá? Na primeira condição, nós vamos ter formação de etanol e CO2, que é no caso de levedura, por exemplo, não é o que acontece no nosso organismo. Mas sim, no nosso organismo, nós temos condições sob falta de oxigênio, nós vamos ter a formação de lactato. Principalmente durante um exercício físico rigoroso, o músculo fica sem oxigênio e começa a fermentar essa glicose para produzir energia. E também, como nós vamos ver, nossos eritrócitos, nossas hemácias também. Se observar aqui, se ele estiver na forma ionizada e tiver um hidrogênio aqui, o que acontece? Ele vai estar na forma de ácido lático, que é o que causa a dor muscular.
esse ácido lático ele pode voltar para o fígado e ser convertido em glicose. Tá? Então, o lactato ele é muito importante, porque ele garante a energia, o ATP, mesmo em condições sob falta de oxigênio. E aqui é o caso da fermentação alcoólica. O que acontece nesse caso? O piruvato, pela ação da enzima piruvato descarboxilase, ele perde um grupo CO2. Aqui vai ter um outro cofator chamado de TPP, tiamina pirofosfato, nós vamos falar em outras ocasiões, com conversão de acetaldeído em acetaldeído. O acetaldeído, sob a ação da álcool desidrogenase, o que acontece? Ele vai ser reduzido a etanol. Então, daí que forma então o álcool, tá? Isso acontece em fermentação de pão, por exemplo, né? Como nós já estamos, como está fazendo um pão, o fato dele crescer, por quê? Porque libera o CO2, né? Álcool desidrogenase, então, uma enzima importante, catalisando a redução do acetaldeído a etanol. Aqui nós temos também a formação de 2 ATPs. Um exemplo importante é a formação da cerveja, vou falar melhor isso na aula completa. Aí, pela ação da levedura Saccharomyces cerevisiae, partindo aí da cevada, né, nós vamos ter, então, produção do etanol. Produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, também um processo de fermentação. E agora, falando um pouquinho da regulação da glicólise. Aí, nós não lembra das enzimas regulatórias que nós falamos lá na parte de enzimas? Nós temos 3 enzimas importantes na glicólise, que são reguladoras, que é a hexocinase, fosfofrutossinase 1, PFK1, e a piruvatocinase. Lembrando que aqui o ponto-chave, principalmente, concentração de ATP deve ser mantida em nível constante. Lembrem-se que o organismo ele tende a manter uma situação de homeostase, um estado de equilíbrio. Ele não quer nem mais energia nem menos, ele quer um estado constante, um estado adequado. Então, no caso da hexocinase, que é a primeira etapa, é um ponto regulatório. Percebam que nesse caso essa enzima, a reação é irreversível, ela só vai no sentido glicose 6-fosfato, valor de energia negativo. O que acontece? Se a glicose 6-fosfato estiver no nível acima do normal, ela vai inibir a hexocinase a não converter mais glicose em glicose 6-fosfato, isso no músculo. A outra etapa, que é a mais importante, o ponto regulatório principal, é a conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, a fosfofrutossinase 1 é um ponto regulatório mais importante que nós temos. Também é uma reação irreversível aqui com valor energético baixo, vocês podem observar. Como que acontece essa regulação? Quem que são os reguladores aí, os moduladores principais dessa enzima? Primeiro, ATP, tá? Se a célula está produzindo ATP mais rápido do que o consumo, o ATP vai inibir a PFK1, tá? No outro caso, se nós temos concentração no frutose 6-fosfato, o aumento da enzima PFK1, quando frutose 6-fosfato, ADP ou MP aumentam de concentração. Então, se tiver um aumento de frutose 6-fosfato, ADP ou MP, concentração elevada, eles vão estimular a enzima. Quando o ATP se acumula, ele vai reduzir a atividade da enzima. Então, aqui nós vamos colocar mais em detalhes, vou explicar mais à frente, mas aqui, o que é uma situação? Quando eu tenho uma baixa concentração de ATP, você percebe o quê? Que a atividade da enzima está aumentada e a concentração de frutose 6-fosfato vai estar maior também, né? Quando eu tenho uma alta de ATP, o que acontece? Eu tenho uma baixa da atividade enzimática e também tenho uma menor concentração de substrato, que é a frutose 6-fosfato, tá? Isso, então, é como que acontece a regulação alostérica da enzima. Então, aqui só explicando, sempre que a gente vê um ponto regulatório de uma enzima, esse ponto de flechinha vermelha significa inibição. E esse pontinho aqui verde significa estimulação. Então, a ATP inibe, a MP e a ADP estimulam. Aqui são outros moduladores que eu vou falar depois, que são citrato, que inibe, e frutose 2,6-bifosfato, que estimula, mas nós vamos ver mais detalhes. E a etapa 10, que também é regulatória, que é a piruvatossinase, tá? Também ela tem um sentido único, né, do produto, do reagente para o produto, ela não é reversível, com um valor de energia negativo. Nesse caso aqui, altas concentrações de ATP vão inibir também essa piruvatossinase, diminuindo, portanto, a afinidade dessa enzima pelo substrato. Bom, pessoal, é um vídeo curto, é um vídeo aula rápida, só para orientá-los no estudo. Nós vamos ver tudo mais em detalhes na aula de quarta-feira, do dia 1º de março, às 14 horas. Muito obrigada.